Gratitude, um toque de fé, hoje vai conversar sobre os problemas da nossa atualidade. E para isso, nós trouxemos aqui a psicóloga Silvânia Zanuelo dos Santos. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por participar do programa Gratitude. Psicóloga, cristã, pastora, mãe, mulher, tudo isso. E para a pessoa que está em casa assistindo, quais são os problemas atuais hoje? Quais são as soluções, Silvânia, que você possa dissertar então isso para as pessoas que estão nos assistindo? A paz do Senhor, Cássia, é um prazer estar com você. Os problemas, eles são inúmeros, né? Dentro da área de saúde mental e toda essa questão emocional e psicológica, se fala muito da questão da depressão, né? E os motivos dela, então, são realmente os mais diversos. Se vive em um mundo bastante concorrido, não é? A mídia, as possibilidades todas aí da questão do consumo, o próprio Facebook, né? Enfim, são muitas ferramentas que se tem para que se deprima em função do que você vê em relação ao outro, né? Vamos pensar no que a gente usa em todo o tempo, que é uma ferramenta de trabalho, muitas vezes o Facebook, por exemplo, onde todas as pessoas postam momentos felizes, grandes conquistas. Dificilmente alguém vai colocar um momento de dificuldade, a não ser, lógico, alguma coisa na questão de luto. Mas enfim, o dia a dia, as dificuldades, as pessoas não expõem isso. Elas expõem aquilo que é bonitinho, né? E que faz o olhar do outro, então, entender que aquela pessoa só tem momentos de felicidade. E aí, em algumas situações, vai se gerando uma tristeza. Como que o outro é feliz e eu não tenho essa felicidade, né? Outras tantas situações familiares que se vive, a questão das relações superficiais, a própria situação de que eu vou tentar viver com alguém, não é? E se essa pessoa não corresponder àquilo que eu espero, então eu abro mão desse relacionamento. Amantes de si mesmo, né? Eu preciso estar bem, né? A questão do egoísmo, eu tenho que me dar bem nessa relação. O que essa relação proporciona para mim, enquanto ser, enquanto pessoa, o que isso vai me trazer de bom, e quando me prejudica e eu não sei lidar com isso, então é mais fácil eu descartar, eu abrir mão disso e buscar uma nova relação. Tudo isso acarreta na vida dos filhos em função de divórcios. Enfim, poderíamos listar N situações que são atuais, que já vivenciamos no passado, mas que hoje elas estão talvez com maiores acontecimentos, com maior relevância. Atenuado, né? Exatamente. Silvânia, comentando então um pouquinho sobre esses problemas, digamos assim, que na verdade a gente precisa saber lidar com tudo isso, né? Quais são as soluções que você, como psicóloga agora, pode passar para a gente? E depois eu quero ver a tua visão também como cristã. Bem, enquanto psicólogo, algumas coisas são interessantes pensar. Pensar, por exemplo, que eu preciso viver a minha realidade. Eu preciso entender que eu tenho uma história de vida, que eu sou fruto dessa história, que eu sou sujeito, né? Eu me constituí enquanto sujeito baseado nessa história que eu vivenciei e que eu sou resultado disso. Aceitando isso, eu vou entender que isso me deu toda a estrutura, tudo que me fez ser quem eu sou diante de todas essas situações difíceis ou prazerosas, né? E visualizando isso, então, aquilo que é motivo para que eu me entristeça, para que eu me deprima, para que eu fique doente mental, né? Eu possibilite todas essas situações adversas para que elas me deem novas possibilidades de futuro. Trabalho isso como um arsenal simbólico que me possibilita lá na frente tudo isso que eu me constituir. Então, na verdade, cada problema que a gente passa é uma solução para elevarmos, né, a nossa sabedoria, elevarmos a nossa presença a Deus, enfim. A gente tem que olhar o problema como solução. Olhar o problema como experiência, né? Olhar o problema como algo que me possibilita
outra coisa, amplia os horizontes, me dá outras portas, outras saídas, enfim, vamos pensar num desemprego. Ele me proporciona um novo emprego. E muitas vezes aquele emprego que eu tinha, ele me estabilizou daquele jeito. E aí o desemprego, ele me movimenta. Esse movimento faz com que eu busque uma outra alternativa. Essa outra alternativa, por muitas vezes, será um emprego ainda melhor, talvez com salário melhor, não é? Então, de todas as dificuldades da vida, se entende que são coisas que acontecem de um jeito ou de outro para todas as pessoas. A forma como eu olho para esse problema, o jeito de eu olhar, o óculos que eu uso, como a gente costuma dizer, a visão, o ângulo é que vai me dar a diferença de quando eu passo por um problema, o outro passa às vezes pelo mesmo problema, mas o movimento do outro em relação a esse problema é diferente. Silvânia, e falando como cristã agora, Deus às vezes nos tranca, né? Nos fecha uma porta aqui para abrir do outro lado, digamos, né? Ela às vezes nos fecha esse caminho para sabermos nos direcionar para o caminho que Ele quer que a gente vá. Isso tudo o ser humano não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver, não é? Exatamente. Eu costumo fazer uma fala de que Deus, Ele nos vê no todo, a nossa vida um todo. Ele não nos vê em partes, não é? Então ele sabe que esse agir dele nesse momento, em função de uma situação que acontecerá logo à frente, então ele faz as coisas acontecerem porque ele vê esse completo. Esse contexto no todo. Exatamente. E nós não, nós vivenciamos esse momento e analisamos esse momento. O momento à frente, ele é desconhecido. Nós premeditamos, nós sonhamos, imaginamos, mas não temos a noção do que realmente vai acontecer. E com isso, a gente se deprime por talvez não conseguir ver uma solução para aquele atual problema. Exatamente, exatamente. Nós nos entristecemos porque entendemos que não vou conseguir, não deu certo, fui infeliz, perdi. Absolutamente, às vezes essa perca é um ganho, né? Então é interessante entender o quanto Deus, ele se interessa pelo nosso bem-estar emocional, né? Tanto que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, aquilo que aconteceu foi o que já falamos, experiências, novas possibilidades, mas agora eu olho para o alto, eu olho para frente. E além daquele provérbio que diz que a saúde, a alegria, ela nos dá uma beleza, né? E a tristeza, ela seca os ossos. Ou seja, a sensação de bem-estar, de alegria, ela resplandece para o outro. Então, quem nos olha e vê que temos uma saúde emocional, essa alegria, ela é percebida. Da mesma maneira quando estamos doentes emocionalmente, né? Entristecidos. Então, a nossa pele, a nossa carne, que são as doenças psicossomáticas, elas vão nos envolvendo e aí ficamos doentes mesmo, né? Silvânia, é certo dizer que nós temos o direito de ser feliz, mas nós também temos o direito de nos entristecermos de vez em quando? É certo, sim, é certo, porque é exatamente a falta que faz com que nós valorizamos quando temos. Ou seja, eu só entendo o quanto é bom ser feliz porque eu sou triste às vezes. Entende isso? Então, por exemplo, quando o pai dá tudo que o filho quer, né? Ele não tem falta de nada. Ele será provavelmente um adolescente, um jovem sem sonhos, triste. E eu atendo muitos adolescentes depressivos. Não deveria ser uma idade para que tanta depressão na juventude, que são momento de grandes sonhos, de realizações, de novos projetos. Mas sempre eu dei ao meu filho tudo o que ele quis, porque eu dei até aquilo que eu não tive, né? Esse é o discurso dos pais. Silvânia, esse papo está muito bom e a gente vai continuar logo depois dos comerciais com mais um pouquinho, conversando com a psicóloga Silvânia Zanuelos dos Santos. Gratitude, volta já. Voltamos com o programa Gratitude, conversando com a psicóloga Silvânia. Silvânia,
essa questão que nós estávamos conversando sobre a juventude, né, de termos muitos adolescentes e jovens hoje com essa tristeza no coração, com essa depressão. Nós temos a juventude hoje com muitos ganhos, digamos assim, né? É internet, é celular, é esporte, é tudo que talvez na antiguidade não tínhamos com tanta frequência, digamos assim, né? Isso tudo também é algo novo, é gostoso, mas que às vezes, muitas das vezes, acarreta essa depressão na juventude e no adolescente. Sim. É uma idade de concorrência assim ferrenha, né? Eu concorro para ser o mais bonito, mais inteligente, o que tem mais, o que consegue mais afins, né? Então imagina um adolescente que está num grupo que todos têm um celular de última geração e ele não tem esse telefone. Vai ser uma busca por esse aparelho. Vai ser uma insatisfação não tê-lo. Porque é interessante, então, dentro de uma questão de educação de pais e filhos, você criar o seu filho com essa falta de alguma coisa. Porque ele vai conseguir conviver quando realmente você tiver que dizer: filho, eu não tenho condições de te dar esse presente, né? E que não seja motivo para depressão, mas sim motivo para ir em busca daquele sonho, ou de adquirir aquele produto, aquele bem, né? E isso é de suma importância para o ser humano. Exatamente, que seja algo motivador. Se você costuma fazer com que o seu filho tenha essa prática de não ter tudo o que quer, né? E ele então vai criar no seu movimento emocional, na sua dinâmica, ele vai ter essa compreensão de que ele não tem tudo o que quer. Quando ele desejar algo, ele vai em busca disso. Não vai ficar deprimido ou achando que não tem solução nenhuma possibilidade. Porque ele teve esses movimentos, ele vai conseguir lidar com essa situação. O não é muito importante, então, na vida dos nossos filhos. O não é muito importante também na vida do adulto, né? Porque sabendo lidar com o não, por exemplo, numa venda, né, psicóloga, numa venda, a gente já vai para uma empresa fazer alguma negociação sabendo do não, né? Mas saber lidar com esse não é muito mais evolutivo para o ser humano do que o simples ato de receber o não, né? A gente tem que saber lidar com isso. Exatamente, porque faz parte das relações, né? Você não recebe sim para tudo. São vários nãos. Inclusive Deus nos diz não muitas vezes, né? E nós temos que lidar com esse movimento do sim e não, espere talvez, né? Não é o tempo. Tudo a seu tempo. Então, realmente, o conseguir conviver com as diferenças, sejam elas dentro da expectativa que você tem daquilo que o outro traz para você, porque como tu dissesse, quando você vai numa questão de negócios, você espera que o outro compre o seu negócio, né? Compre a tua ideia. E às vezes ele não teve a mesma visão daquilo que você trouxe do que a visão que você tem sobre aquilo. Mas por que essa diferença? Por causa do sujeito que nós nos constituímos de acordo com a nossa história. Que é o que nós voltamos no primeiro assunto agora. Exatamente. Que é de sabermos quem somos e para onde vamos, por exemplo. Certamente. De que família eu vim, qual é a minha cultura, o que eu penso sobre diversos tipos de situações, sobre diversos tipos de sentimentos. Tudo isso vai me constituir para que eu tenha essa visão sobre qualquer situação que a vida me cerca. Silvânia, comentando agora um pouquinho sobre a tua vida, né? Como psicóloga, como cristã, como mãe, como você encara hoje talvez essas famílias que vivem no Facebook, né? Sobre essas famílias que já não se reúnem mais no físico para almoçar, para assistir a um filme, né? Para fazer alguma coisa, para fazer uma caminhada aqui no nosso ecoparque em Chapecó. Como você vê essa situação que o mundo está caminhando?
Veja, a distância da família, ela é algo bem presente, né? Tenho trabalhado muito com a política da criança e do adolescente, trabalhei como diretora de escola, trabalhei como conselheira tutelar, trabalhei, enfim, em várias áreas, em abrigos, e a gente entende então o quanto essa proximidade, ela faz com que essa criança, esse adolescente, esse jovem e depois adulto tenha uma saúde e repasse isso e transfira e reflita também para a família que vai constituir. O fato é que todas essas possibilidades tecnológicas, elas nos tendem a deixar um pouco mais distantes e até um pouco mais frios. Apesar de nos aproximar. Por exemplo, alguém que está morando do outro lado do mundo nos aproxima, mas ao mesmo tempo quem está do nosso lado nos afasta. Certo, um grande paradoxo, né? E é isso que acontece. O que a gente tem que pensar disso? Que tem que usar com coerência, com prudência, com inteligência, né? Com entendimento. Aquilo que eu posso fazer, se eu posso abraçar o meu filho, eu vou fazer. Né? Se eu estou distante dele no momento e eu posso mandar uma mensagem, eu posso fazer. Mas quando ele está comigo, eu vou aproveitar esse momento. E todas as possibilidades que eu tiver de ele estar comigo, eu vou fazer com que isso aconteça. E eu falo isso também enquanto mãe, né? O quanto precisamos estar unidos para que realmente nós tenhamos uma nação com saúde. Com certeza. Silvânia, eu agradeço a tua presença aqui no programa Gratitude, que Deus abençoe a tua vida. Saberemos nós que muitas outras vezes você estará aqui conosco, né, para nos ajudar a agregar, porque o Gratitude, um toque de fé é isso, poder te ajudar. O canal GenTV veio para fazer isso, para comunicar, para instruir, instruir para despertar, e o Gratitude não foge a essa regra. Que Deus abençoe a tua vida, muito obrigado e até a próxima.